Vamos optar por um sistema que realmente não vai volumoso. Bom, muitas vezes eu não tenho condições de comprar, não tenho condições de produzir. Ok, então eu não conseguiria engordar boi se eu não tivesse acesso a uma tecnologia que permitisse engordar sem volumoso. Ou talvez você não tenha hoje o número de funcionários possíveis para uma atividade complexa, como fazer silagem, por exemplo. Ou talvez você simplesmente tenha tudo isso na mão, mas esteja buscando mais lucro. Esteja buscando mais simplicidade, né? Sair fora daquele grau de complexidade logística, buscando mais simplicidade e também buscando mais resultado, buscando mais lucro. Então, realmente é uma forma de trazer dinheiro para dentro do confinamento. Agora, como é possível, então, fazer um sistema de confinamento sem volumoso, levando em conta que eu tenho que olhar para o rumen, que é justamente de onde vai sair todos os nutrientes, vai acontecer o processo digestivo, uma parte importante do processo digestivo. Como isso é possível, então? Primeiro, eu tenho que pensar o seguinte: para esse sistema funcionar, ele tem que ter partículas que tenham efetividade, ou seja, que estimulem a ruminação, a mastigação, para que a produção de saliva aconteça, para que esse pH do rumen não seja tão afetado, ou seja, para que não entre em quadros muito intensos de acidose e laminite, por exemplo. Então, isso é um problema, isso realmente pode acontecer se não fizer bem feito. Mas se eu estou trabalhando com fibras que têm efetividade, que promovam a ruminação, então eu consigo me livrar desse problema. E eu ganho o desafio justamente que é de ter uma produção intensa, por exemplo, maior do que a tolerável de ácido lático dentro do rumen, que é um ácido forte que realmente vai derrubar muito o pH desse rumen. Bom, e aí, para que existem algumas modalidades, né, para que seja possível, para que nós possamos viabilizar o confinamento de grão inteiro, existem algumas modalidades, alguns sistemas que funcionam. Então, eu vou falar do primeiro deles, que foi o que eu conheço isso há 10 anos, né? Acho que quando eu ouvi falar a primeira vez de grão inteiro, eu achei muito estranho, assim, falei, caramba, não é possível isso, o que estão querendo fazer com o boi, né? Tirar a fibra do boi. Esse foi o pensamento que eu tive. Talvez você possa estar tendo esse pensamento hoje também. Mas o fato é que o nosso inimigo hoje é a operação. O nosso problema hoje é não conseguir fechar a conta. O grande desafio é você encontrar os alimentos no bom valor para chegar no valor de arroba engordada. E em situações onde nós estamos presenciando secas cada vez mais prolongadas, o volumoso é uma dificuldade. Então, eu te convido a olhar para isso de uma forma um pouco diferente. Hoje eu sei, mas eu não sabia. Então, lá atrás, quando o sistema foi criado, o milho usado como grão inteiro, muitas vezes chamava-se isso de dieta de grão inteiro, então o milho inteiro, ele, por ter um tamanho de partícula, ele chega a promover uma efetividade. Ele tem uma efetividade. E por isso que ele é possível. Por isso que misturar, por exemplo, 85% do milho, e essa é a mistura final que vai acontecer, 85% de milho e 15% de um núcleo, faz com que a efetividade, ou seja, a ruminação aconteça em função do tamanho da partícula do milho. Agora, e o núcleo? O que eu tenho que ter nesse núcleo? Muitas vezes você pode pensar, esse núcleo tem que ser um núcleo rico em fibra. Bom, fibra é fisicamente efetiva, num pellet? Talvez não seja exatamente esse o ponto. O que tem que ter um núcleo de verdade é um aditivo, é um promotor de crescimento. É um aditivo que hoje, no mercado, que funciona, que tem que estar presente, é a virginiamicina. Por quê? Porque a virginiamicina, ela é, talvez, o mais potente, o mais eficiente no controle da acidificação do rumen. Então, se eu tenho um milho que promove a ruminação, que promove o movimento de ruminação, mastigação, salivação, e se eu uso um núcleo que tem virginiamicina como base, então eu consigo, na verdade, essa é a primeira parte para se fazer um confinamento nesse sistema, para funcionar, para dar certo. Bom, eu já ouvi falar de outros aditivos também, eu já ouvi falar de várias coisas novas e diferentes. Existem sinergias, ok, isso é um assunto à parte. Mas essas outras coisas novas que a gente ouve falar, que muitas vezes não se sabe o que como é que eu vou saber se funciona ou se não funciona? Porque a virginiamicina, ela é comprovada, ela tem um efeito realmente importante, não só em dietas de grão inteiro, mas em dietas com alto grau de desafio acidogênico, e nas dietas de grão inteiro mais ainda, ela funciona. Agora, os outros aditivos, eu não sei. Eu não gosto de achar que funciona, e muito menos de falar e de recomendar, não. Tem que falar o que funciona e o que dá certo. E é dessa forma. Bom, o grande segredo para fazer esse sistema funcionar chama-se adaptação. A adaptação, porque o animal, obviamente, em uma situação inicial, ele vai estar até no pasto. Né? Então, está no pasto, está comendo uma fonte de fibra, tudo certo. Aí eu vou trazer esse animal para o confinamento. Então, a primeira etapa de adaptação, ela é importantíssima, que nós vamos tirar a fibra. E essa redução, ela tem que ser gradativa. E aí, para fazer isso, eu tenho que entender um pouco quanto eu consigo ter, ou melhor, qual é o meu grau de competência para pesar os alimentos. Quais são as ferramentas? Eu tenho um vagão, um misturador? Eu não tenho? Por quê? Porque se eu consigo pesar muito bem os alimentos e saber exatamente o que eu estou fornecendo,
vamos supor que nós estamos fazendo uma adaptação com silagem, uma adaptação com cana picada, uma adaptação com bagaço. Então, 1%, ou melhor, de matéria seca, 1% de matéria seca dessa dieta é volumoso, no primeiro momento. E aí eu vou reduzir o tanto de volumoso e aumentar o tanto de concentrado. E a cada X dias eu vou fazer isso. Marcelo, qual é a melhor receita? A melhor receita é aquela que você vai conseguir fazer melhor aí na fazenda. Então, se você tem tudo muito bem pesado, tem gente que fala que você pode, a cada 2 dias, diminuir o volumoso e aumentar o concentrado até zerar o volumoso. Então, a cada 2 dias, nós vamos fazer isso em 5 etapas, em 10 dias você faria isso. Ah, e mais um detalhe que é importantíssimo. Eu não sei qual núcleo você vai escolher, mas os núcleos que são bem balanceados e têm uma boa dosagem de virginiamicina, você tem que trabalhar com 20% de inclusão do núcleo nesses 10 primeiros dias. Depois você vai abaixar para 15%. E o restante é milho inteiro, milho grão inteiro. Nesse primeiro sistema que nós estamos conversando hoje. Então, se você tem uma pesagem muito eficiente, existem relatos de que a cada 2 dias, então você começa com 1% de volumoso e 1,2% de concentrado. Esse 1,2% de concentrado é 80% milho, 20% núcleo. E a cada 2 dias você aumenta 0,2% do concentrado e reduz 0,2% do volumoso. Se você é capaz de pesar muito bem isso. E aí eu vou contar um segredo antes de dizer o que eu realmente recomendo ao invés de fazer essa transição a cada 2 dias. E esse segredo tem que fazer a mistura. Aliás, tem que fazer uma coisa muito forte, né? Idealmente, você deveria fazer essa mistura antes de servir para os animais. Ou num vagão, ou numa betoneira, enfim, pode até fazer na pá, mas fazer essa mistura antes, ensacar de novo, saber o peso do saco e fornecer. Dá para misturar direto no coxo? Dá, mas a chance de seletividade é total, porque as partículas são de tamanho diferente. Então, essa mistura, se você colocar no coxo e misturar muito pouco, teoricamente, os animais vão tentar evitar a ingestão do núcleo. Se não tiver bem misturado, pode ser que eles consigam. E aí, o seu balanceamento não vai dar certo e aí você começa a ter problema. E aí, você vai ouvir. E quem faz assim, fala assim, isso aí não funciona. Não funciona porque não misturou certo, porque não fez adaptação. Então, a mistura é importante. Se você vai usar um vagão para misturar, tem mais um detalhe. Se você optou por um núcleo peletizado, aí você vai misturar com milho, que é grão inteiro. Aí você bota no vagão para misturar, ou no misturador vertical, enfim. Ligou lá e começou a bater. É muito rápido, e aí dependendo do seu equipamento, você vai falar isso, eu não vou te dizer o número de minutos, o número de ciclos, enfim. Mas é muito rápido para fazer essa mistura e acabou, no equipamento. Por quê? Se você deixar o vagão batendo, o núcleo que é peletizado vai virar farelo. E o farelo ele tende a precipitar no fundo do coxo. A granulometria do farelo, o tamanho da partícula do farelo é muito diferente do tamanho da partícula do milho. Aí ele afunda. E aí, de novo, o animal comeu menos núcleo do que precisava, e isso também, com certeza, vai gerar problema. Então, dito tudo isso, o que eu recomendo na adaptação? Um intervalo de 3 dias, se você consegue pesar muito bem, um intervalo de 3 dias a cada mudança de dieta. Então, eu começo com 1% de volumoso, 1,2% de concentrado da mistura. Aí, passou 3 dias, eu abaixo 1% de volumoso, ou seja, passo para 0,8% e subo 0,2% de concentrado. Então, eu vou ficar com 0,8% de volumoso e 1,4% de concentrado. E a cada 3 dias eu faço essa mudança, depois de 5 mudanças, em 15 dias, eu vou ter já a mistura final. Depois que eu tiver a mistura final, eu espero mais 3 dias e aí eu vou mudar a proporção da batida do concentrado, porque ele vai passar a ser 85% de concentrado de milho, 85% de milho e 15% do núcleo peletizado. E aí, quanto eu vou fornecer para esses animais? 2,2% do peso vivo deles. Então, se eu tenho que fazer uma dieta que eu trabalho justo em cima da quantidade, eu tenho que conhecer o peso dos animais também, isso é óbvio, mas eu tenho que deixar registrado aqui também. Então, essa adaptação, ela é o segredo para você botar uns animais no sistema de grão inteiro para que eles realmente consigam desempenhar lá na frente. E, vou dizer o seguinte, dependendo do que você tem de rendimento de carcaça no confinamento, você pode ganhar de 1 a 4% de rendimento de carcaça. Se você já tem um rendimento de carcaça muito bom, mesmo assim, chances são que você vai ganhar 1% de rendimento, porque só de diminuir o volume digestivo e de adensar a dieta, você já consegue chegar nesse número. Se o seu número não é muito bom, você vai ganhar mais ainda. Existem relatos de 4, 5% de rendimento de carcaça superior mudando o sistema. Isso significa que o sistema funciona, mas principalmente significa que o que eu estava fazendo antes não estava sendo bem feito. Pelo número de variáveis, pelo grau de complexidade, enfim, não estava funcionando. Bom, número de tratos por dia. Importante falar disso, ainda falando desse primeiro sistema. Eu tenho que passar pelo menos 3 tratos no começo. Depois que os animais estão adaptados, lá na frente, pode ser que você consiga fazer muito bem feito com 2 tratos, dependendo aí do tipo de animais que você está lidando, do comportamento. Às vezes são animais que são mais ariscos, mais estressados, têm um nível de estresse mais alto, e aí eu recomendo fazer 3 tratos. Animais muito bem manejados, muito calmos, muitas vezes é igual fazer 2 tratos. Tem gente que faz um trato só, passa a quantidade de manhã e deixa. Enfim, conforme as pessoas vão aprendendo a usar o sistema, vai desafiando mais. E claro que quando eu tiro um trato, eu economizo uma quantidade de diesel, tempo, mão de obra, enfim. Então, o importante é começar com esses 3 tratos.
seguir com eles. Depois, dependendo da boiada, você passa para 2. Uma boiada calma, tranquila, já há um tempo no confinamento, já entendeu o sistema como é, já entendeu que a velocidade de consumo acaba sendo um pouco diferente, do tempo que esse animal fica no coxo, na verdade, isso acaba sendo um pouco diferente. Então, ela adaptou, ela já segue bem aí com 2 tratos. Uma outra coisa que é muito importante, eu estou trabalhando com milho e com núcleo. Esse núcleo tem que ser bom, mas o milho também tem que ser bom. Porque se eu estou colocando 85% da minha dieta focada em um ingrediente, em um alimento, ele tem que ser bom. Ah, Marcelo, mas milho é milho. Tem como milho não ser milho? Realmente, milho é milho, mas milho pode ser milho carnuchado, pode ser milho com impureza, pode ser milho ardido. E aí, se você pegar um milho ardido, você pode ter problema. Então, como existe alguma variação entre esses lotes de milho, eu fortemente recomendo o uso de absorvente de micotoxina nesse sistema. Importantíssimo. O milho, aspergilos e fusários são 2 tipos de fungos que são comuns da gente ter no milho. Então, por isso, eu fortemente recomendo o uso de absorvente, porque se você não usa o absorvente, a micotoxina está ali e ela vai impactar diretamente no seu resultado. Como o animal está comendo uma quantidade muito grande de milho, então passa a ser muito importante nesse sentido. Bom, vamos falar agora de outros 2 sistemas alternativos para quando eu vou trabalhar sem volumoso. E aí pode ser que esse segundo ou esse terceiro se adapte melhor, se adeque melhor à tua realidade hoje, ao ganho de lucro que você está buscando hoje. Então, o primeiro deles é o seguinte: eu tenho muitas vezes uma dificuldade no meu manejo, eu tenho pouca gente. Marcelo, eu quero fazer, mas eu quero aumentar um pouco a minha, vamos dizer assim, a minha tranquilidade. Ou então eu não quero fazer, eu quero fazer um trato só. Então, nos casos onde eu tenho uma dificuldade maior, uma necessidade, por exemplo, de trabalhar de uma maneira mais otimizada ainda, em vez de eu trabalhar só com milho, eu acrescento 10% de uma fonte de fibra, que vai conferir mais efetividade para essa dieta como um todo. 10% de uma fonte de fibra pode ser uma polpa cítrica, que aí, além de ser uma fonte de fibra, também é uma fonte de energia, por ser rica em pectina. Pode ser uma torta de algodão, e aí, por exemplo, é uma fonte de nutrientes também, de energia, proteína, e também tendo a fibra efetiva. E pode ser o capulho de algodão, por exemplo. O capulho de algodão é uma fonte de fibra, que não, simplesmente vai aumentar a efetividade dessa dieta. E aí, funciona da mesma forma, só que em vez de eu trabalhar com 85% de milho, lá no final eu vou trabalhar com 75% de milho, 10% da fonte de fibra e 15% de núcleo. Em algumas regiões, eu tenho, por exemplo, essas matérias-primas muito disponíveis. Aqui, para o oeste, aqui de Bauru, em direção ao MS, ao MT, eu tenho muita disponibilidade de capulho de algodão. E muitas vezes é uma fonte de fibra importante, eu consigo usar de uma forma viável numa dieta como essa. Então, essa é a segunda modalidade. E a terceira modalidade, que é muito interessante também, é quando eu vou usar o milho moído. Também é possível fazer confinamento sem volumoso com milho moído. Marcelo, mas espera aí, você acabou de falar que o pericarpo, que o tamanho do milho, que o tamanho do grão é importante para conferir essa ruminação, essa salivação. E agora você está me falando que vai quebrar o milho, vai dar ele moído, vai fazer uma exposição muito grande do amido que está ali, enfim, e aí não vai dar problema se trabalhar com milho moído? Quando eu falo em milho moído, é outra dieta, é uma dieta completamente diferente daquilo que eu falei antes. Porque aí não vai dar para ser só milho moído. Então, se eu expus a molécula, ou seja, se eu quebrei, se eu diminuí o tamanho de partícula do milho e eu tirei desse milho a capacidade de efetividade, então eu preciso fornecer uma fibra efetiva. E aí, por exemplo, uma torta de algodão funcionaria muito bem nesse caso, um exemplo que tem chance de rodar muito bem, ou uma fonte de fibra efetiva, 10% dessa fonte de fibra efetiva, e aí eu vou usar um outro perfil de núcleo, porque se eu estou trabalhando com milho moído, eu não consigo usar um núcleo pelletizado, eu tenho que usar um núcleo farelado, e o desenho desse núcleo é completamente diferente para atender o requerimento dessa dieta. E aí, então, nesse terceiro sistema, a minha dieta vai ficar assim: 80% do milho moído fubá, 10% da fonte de fibra, que eu vou usar como exemplo aqui a torta de algodão, e 5% de um núcleo farelado para dar segurança, para permitir que essa dieta funcione, para modular as bactérias ruminais, e com isso eu vou ter uma menor chance de problema. Ou melhor, eu vou ter 0 de chance de problema se eu trabalhar com um produto bom. E esse núcleo, ele de novo, deve conter virginiamicina, mas hoje já tem núcleos modernos no mercado que tem combinações e aditivos, combinações sinérgicas, ou seja, onde um aditivo ajuda o outro a funcionar. E também tem umas outras novidades no mercado que já trazem moléculas novas que são capazes de funcionar como tamponante, ou seja, reduzir a chance de produção de ácido. Ou melhor, o tamponante ele reage, né? Uma molécula alcalina que reage com o ácido e neutraliza esse ácido. Então, a chance desse pH ruminal cair abaixa muito. E aí, nesse sentido, dos 3 sistemas que eu falei, se você tem condições de fazer, talvez você consiga um desempenho muito interessante nesse terceiro sistema. Agora, para fazer isso, aí vai precisar ter um vagão, vai precisar misturar muito bem misturado, são ingredientes farelados. Aí você vai precisar trabalhar com um número maior de tratos, porque na realidade 3 tratos vão funcionar muito bem nessa modalidade, mas é completamente possível você usar ingredientes farelados. Então, milho fubá, 10% de uma fonte de fibra, como uma torta de algodão,
e 5% desse núcleo. Desse núcleo que vai ter uma combinação de aditivos potentes e que também vai ter uma molécula, uma ou mais moléculas que sejam capazes de ter um efeito tamponante para evitar que esse pH ruminal caia muito. E, finalmente, nesse sistema também, ainda, a maior parte da dieta é milho. E se eu estou falando de milho, esse milho tem que, de novo, ser um milho de qualidade, passar por um processamento bem feito, uma moagem fina, nesse caso, pode ser feita. E aí eu tenho que usar também um absorvente de micotoxina para realmente tirar essas micotoxinas aí da jogada e chegar no melhor ganho de peso possível usando esse sistema de confinamento sem volumoso.